Shirota era um personagem feio até ver acidentalmente a garota mais popular da sala se despindo. Como punição, ela o força a ser seu servo, e ele começa a fazer coisas estranhas para agradá-la. Tudo começa um dia quando o solitário Shirota vai à sala de equipamentos para almoçar. No entanto, ele acaba com um banquete maior quando a garota mais bonita da escola, Takamine, entra e começa a tirar a roupa. Shirota tenta desviar o olhar no início, mas o lado degenerado dele fala mais alto, e ele percebe que Takamine não está usando o sutiã por baixo da blusa. Oh, meu Deus! Enquanto isso, Takamine coloca suas roupas e sai da sala, deixando Shirota sozinho com seus pensamentos. Mais tarde, enquanto Shirota imagina Takamine sem roupas na aula, o professor anuncia os resultados das provas. Shirota, conhecido por ser um fracasso, surpreendentemente passa na prova, o que ele mal consegue acreditar. Quando chega a vez de Takamine, o professor expressa sua decepção com a nota 98%, comparada aos 100% que ela sempre tira. Assim que todos começam a cochichar sobre como a sequência de 100 acabou, Takamine de repente começa a tirar suas roupas, e Shirota não consegue acreditar que seus olhos vão ser abençoados novamente naquele dia. Então, algo estranho acontece, e o professor chama Shirota para entregar novamente os resultados. No entanto, ao descobrir que tem a mesma nota de aprovação que teve no sonho, ele começa a se sentir suspeito. Os eventos que se seguem também seguem seu sonho, o que o faz se perguntar se Takamine vai ter novamente 98%. No entanto, quando ela tira 100% dessa vez, Shirota percebe que pode ter viajado no tempo. Mas como isso parece ficção científica, ele vai até a sala do conselho estudantil para perguntar a Takamine sobre o que aconteceu. Ao chegar lá, ele menciona a Takamine que a viu tirar 98% na prova, o que apaga o sorriso do rosto dela. Ela então o empurra contra a parede e pergunta se ele a viu se trocando na sala de equipamentos, e quando Shirota não responde, ela percebe que ele viu. Dizendo que vai explicar a situação, Takamine oferece um copo d'água a Shirota. No entanto, ele deixa cair por causa da ansiedade. Takamine desvia rapidamente enquanto Shirota se desculpa por ser um perdedor. No entanto, Takamine não o escuta, e em vez disso, desabotou a blusa para tirar sua armadura. Momentos depois, Takamine está diante de Shirota com a blusa encharcada e pede para ele a secar. Ele rapidamente pega uma toalha e começa a trabalhar, enquanto Takamine pergunta se ele entendeu o que aconteceu. Ele só gagueja como um virgem, então Takamine pega sua mão e a leva até seus marshmallows, o que o leva ao céu. Ela pergunta novamente se ele entendeu o que aconteceu, mas Shirota está muito ocupado processando a situação, o que irrita Takamine. Então, ela o chuta nas partes íntimas. Enquanto o pobre garoto se levanta no chão em dor, Takamine levanta a blusa para revelar que a armadura que usava sumiu e explica que pode reverter o tempo ao tirar suas roupas. O quê? O quê? Ela então tira a camisa para mostrar os melões novamente e revela que, desde que ele os viu no vestiário, seu poder não funciona mais nele. Enquanto Shirota tenta entender essa situação estranha, Takamine diz que a punição por ser um espião seria carregar suas calcinhas extras para a escola todos os dias. Como elas desaparecem no momento em que ela usa seu poder, Shirota se pergunta se ela escapou de algum manicômio antes de entrar nesta escola e tenta se afastar após rejeitar a proposta dela. No entanto, quando Takamine o para, os dois acabam caindo no chão, com Shirota em cima dela. Ele rapidamente se desculpa e tenta sair de cima dela. Se você não vai jogar, passe o controle. Mas Takamine agarra sua mão e a coloca em seu melão, dizendo que deveria ter feito isso em vez de negociar desde o início. Enquanto Shirota assume que ela o recompensará assim toda vez que ele cumprir seu trabalho como servo pessoal, Takamine grita. De repente, todos os alunos invadem a sala do Grêmio e detêm Shirota, acusando-o de tentar se aproveitar da querida presidente. Enquanto as garotas chamam a polícia para Shirota, ele pede a Takamine que diga a verdade, mas ela chora e o acusa de empurrá-la contra a vontade. Enquanto ele se pergunta de onde ela aprendeu essa atuação digna de Oscar, sirenes da polícia começam a tocar, e Takamine sorri, perguntando se ele gostaria que ela voltasse no tempo para salvá-lo dessa humilhação. Shirota imediatamente se rende e se ajoelha, implorando para que ela faça isso. Então Takamine tira as coberturas e as traz de volta no tempo. Ela então pede a Shirota que seja grato a ela e comece sua primeira tarefa, que seria ajudá-la a colocar os protetores de pêssego. Shirota acaba tirando um par da bolsa dela e colocando nela. No entanto, Takamine nota que ele fez isso com os olhos fechados e o provoca. Enquanto Shirota se defende, ela sorri e diz que está feliz que ele ainda tenha um lado cavalheiresco, antes de se virar e tirar a camisa, pedindo para ele colocar os protetores de melão em seguida. Sim, 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 sim. Na manhã seguinte, Shirota sonha em deslizar a mão entre os suculentos melões de Takamine, apenas para ser preso novamente por sua imaginação selvagem. Ao acordar de repente e ver as mensagens dela,
Ele espera desesperadamente que a ameaça seja mais leve com ele hoje. No caminho para a escola, Shirota encontra Takamine em modo de aluna exemplar, cumprimentando os colegas com um sorriso perfeito. Sabendo que um personagem de fundo como ele não terá o mesmo tratamento, Shirota decide ficar na sua. Mas, surpreendentemente, Takamine se aproxima dele antes de dizer para ele se encontrar com ela na sala do Grêmio. Ao ver isso, todos os outros perdedores ao redor olham para ele como se tivesse ganhado na loteria, embora ele esteja apenas seguindo ordens. Quando ele entra na sala, Shirota é recebido pela visão celestial das coxas grossas de Takamine. Então, ela lhe entrega uma bolsa com suas calcinhas, dizendo para ele manter seu lado degenerado sob controle enquanto carrega aquela bolsa como seu escravo, encarregado de fornecer a ela roupas íntimas sempre que necessário. Quando Shirota argumenta que o plano soa como uma corrida de constrangimento público, Takamine acrescenta insulto à lesão, explicando que ele também vai colocá-los nela sempre que ela usar seu superpoder, mesmo na aula. Assim, será mais fácil para ela usar a habilidade quando quiser. Enquanto a louca se afasta, suas roupas cobrem novamente, ameaçando reverter sua prisão se ele recusar a oferta. O pobre garoto gostaria que o chão o engolisse. Uma vez que ele concorda relutantemente, Takamine desabotou a camisa bem na frente dele antes de derrubá-lo e subir em cima, sugerindo que continuem de onde pararam. Shirota cobre os olhos em pânico, temendo que ela comece uma de suas crises psicóticas a qualquer momento, o que ela acha adorável. Então ela revela que mostrar suas roupas íntimas para as pessoas não é exatamente fácil para ela também, mas esclarece que se sente bem fazendo isso se for ele. Shirota imediatamente chama Cap, dizendo que ela só o vê como um inseto sujo pairando por perto, o que ela confirma, partindo ainda mais seu coração. Quando ele se vira para sair, ela lembra que ele deve devolver a bolsa em vez de levar para Guntu à noite. Mais tarde, na aula, a professora chama Takamine para ler um poema. Ela o recita lindamente, deixando Shirota sem escolha a não ser admirar ela de longe. Nesse momento, um vento forte sopra pela sala, fazendo a professora pedir para outro aluno fechar a janela. Vendo isso como uma oportunidade para corrigir um pequeno detalhe estético, Takamine tira sua armadura da trama e reinicia o tempo para reler o poema, mas desta vez ela coordena seu ritmo com o vento que sopra, como se tivesse ensaiado com a mãe natureza. Isso impressiona tanto Shirota que ele momentaneamente sente como se tivesse voltado à Era Edo, com uma testa maior que a linha de cabelo recuando do Vegeta. Para ele, Takamine parece a versão econômica de Jinshi, e ele está maravilhado com sua beleza e perfeição. Assim que ele volta à realidade, toda a turma começa a aplaudi-la, e ela começa a sorrir triunfante para ele. Mesmo assim, ele não consegue acreditar que ela usou sua habilidade para algo tão irrelevante e entra em pânico ao perceber que ela pode dificultar a repetição de tudo. Nesse momento, ela joga um papel amassado nele, lembrando-o de se apressar com o suprimento. O covarde congela no lugar ao perceber que ela não estava brincando sobre fazer isso na aula. Quando ela começa a afundar na cadeira, Shirota entra em pânico, temendo que ela esteja prestes a vazar seu próprio conteúdo exclusivo para toda a turma. Desesperado para evitar chamar a atenção, ele finge procurar uma borracha caída perto dos pés dela, deslizando sutilmente as defesas de volta pelas pernas, enquanto os personagens ao redor convenientemente perdem a visão. Ele termina e volta para seu lugar, comemorando internamente sua sobrevivência em mais uma missão impossível, apenas para perceber que o alinhamento está completamente bagunçado. Enquanto se pergunta por que ela não conserta isso sozinha, tenta se lembrar de que não é mais seu problema, já que ele cumpriu sua parte do acordo. No entanto, ele começa a imaginar todos os tipos de resultados selvagens que seu erro pode trazer, e quando a professora chama Takamine para pegar seu trabalho, seus instintos protetores sobrepõem suas últimas 2 células cerebrais. Ele se levanta em seu lugar, agindo como se não tivesse ouvido o nome, então a professora pede que ele entregue o livro a ela. Takamine agradece, mas enquanto ele está saindo, ela o prende na mesa, exigindo um conserto adequado de sua falha no guarda-roupa. Sem outra escolha, ele pressiona sua perna entre as dela e executa cuidadosamente o ajuste de alto risco enquanto luta mentalmente pela sua vida. Bem na linha de chegada, alguém chama seu nome, e ele acidentalmente pressiona com força contra ela. Isso faz com que Takamine solte um gemido doloroso, mas felizmente, Shirota não ouve claramente. Mais tarde, na sala do conselho estudantil, Shirota diz a Takamine que ela é louca por fazê-lo passar por tudo isso. Quando ele diz que não pode atender às expectativas irreais dela, Takamine garante que hoje foi apenas um período de teste para avaliar como ele lida com o estresse. Ela promete levar as coisas de forma mais leve no futuro e não estressá-lo tanto. Shirota pergunta o que ela teria feito se ele não tivesse intervindo para salvá-la, e ela revela que nunca pensou nisso porque confia nele, o que soa claramente falso para ele. Ela então pergunta por que ele se esforçou tanto para proteger os bens dela da multidão quando seu trabalho já estava feito. Shirota sabe que é porque ele quer os bolos só para ele, mas diz a ela que também não sabe. Ele também aponta que, seja qual for o motivo, isso não fará diferença.
Takamine diz que não é o caso, e que na verdade a deixaria feliz se ele se sentisse assim em relação a ela, mas ele assume que ela está apenas brincando com ele, como sempre. Então ele se lembra que ela estava tentando dizer algo a ele na aula, e pergunta o que era, o que a deixa nervosa, e ela diz para ele nunca mais falar sobre isso. No dia seguinte, a professora pede à deusa residente que entregue uma pilha gigante de cadernos na sala de reuniões. Na hora certa, todos os outros garotos da sala se oferecem para ajudar como se estivessem esperando a vida toda por essa missão, enquanto Shirota continua grudado em seu assento. A falta de interesse dele fere o ego dela, então ela usa seu golpe final e remove as coberturas das bochechas para chamar a atenção. Desta vez, o cérebro cansado de Shirota realmente percebe, e ele se junta ao grupo para oferecer sua ajuda. Sem surpresa, Takamine o escolhe em vez de todos os outros para a tarefa, e mais tarde, ele coloca a roupa íntima dela de volta em público. Ela então o lembra de lembrar seu lugar como seu assistente não remunerado em tempo integral, dizendo que não vai sempre remover uma peça só para sua educação básica. Enquanto eles carregam os cadernos pelo corredor, Takamine é cercada por colegas de classe de todas as direções, todos parecendo conhecê-la pessoalmente. Assistindo à cena, Shirota percebe que as habilidades dela são realmente de alto nível e pensa que ela pode ter sido Cleópatra em sua vida anterior. No entanto, em vez de dar a todos a mesma saudação genérica, Takamine se lembra do nome de cada aluno e os parabeniza por suas conquistas recentes, o que surpreende Shirota. Mais tarde, ele menciona que as habilidades dela em gerenciar multidões são realmente lendárias, mas ela interpreta completamente errado o elogio. Ela se gaba que poderia facilmente lidar com muito mais pessoas em um ambiente íntimo, afirmando que tem o potencial bruto para dominar a indústria se decidir lançar conteúdo exclusivo. Shirota explica que na verdade estava falando sobre a memória insana dela, então ela se orgulha de que dominou a história de todos no primeiro dia da presidência. Como o público naturalmente vai lembrar da geometria celestial dela após apenas um olhar, ela não poderia se dar ao luxo de ficar para trás no campo da memória. Para provar que não está exagerando, Takamine imediatamente começa a recitar seu perfil pessoal. Ela critica sua inexistente energia social, estilo de vida sem aura, falta de carisma, suas características faciais e notas baixas. Os danos verbais o fazem chorar internamente, implorando por misericórdia. Ele pergunta se ela realmente foi e aprendeu os perfis de todos em tal detalhe, o que a ofende. Então ela diz para ele manter seu ego sob controle porque ele não é especial. Ela o lembra de que ele é apenas o nerd culto que estava espiando ela na sala de equipamentos, mas agora age como um santo que nem faz contato visual. Shirota afirma que está apenas tentando não parecer esquisito, o que a leva a desafiá-lo, perguntando o que ele realmente faria se ela desse sinal verde. Mesmo que seus demônios internos estejam gritando para ele retrucar ali mesmo, ele mantém um pouco de compostura e solta que eles precisam estar em um relacionamento oficial antes de entrar nessa fase. Ela ri alto, dá a absoluta ilusão dele de que eles estão namorando e desce as escadas. Shirota entra em pânico e corre atrás dela para se desculpar por esquecer seu status de lágrima, mas tropeça e cai escada abaixo. Ele acorda na sala de enfermagem com uma visão premium de Takamine bem na sua cara, se perguntando se acabou de ascender ao além. Ela explica que ele desmaiou completamente, então ela voltou no tempo para minimizar os danos e o carregou até a enfermaria. Enquanto ele tenta não ficar bisbilhotando, ela admite que não acha mais que ele é um total covarde, mas sim um cara decente com limites. Antes que ele possa processar o elogio, ela estraga a energia boa sussurrando que está sem proteção embaixo da saia. Shirota se levanta instantaneamente, apenas para perceber que a escola está quase acabando, e com seu péssimo desempenho atlético, ele teria que correr algumas voltas extras. Takamine então se oferece para ser sua treinadora pessoal, atraindo outros perdedores que só querem uma visão ao vivo de seus atributos em movimento. Quando a corrida começa, Shirota corre na velocidade de uma lesma, então Takamine o interrompe no meio da pista para corrigir sua postura, pressionando seus atributos suados diretamente em seu peito e declarando que a derrota não é uma opção sob seu treinamento. No entanto, a motivação ainda falha e ele termina em último lugar. Decepcionada com seu desempenho, a deusa das tramas aperta o botão de reset ao tirar novamente suas protetoras de pêssego. Shirota entra em pânico com a falta de cobertura dela, mas ela diz que ele pode cuidar da reinstalação depois que a corrida acabar. Desta vez, ao começar a correr, ela aparece em uma bicicleta, passando por ele e exibindo seus atributos completamente descobertos. Aterrorizado que o resto da multidão está prestes a ter acesso gratuito ao conteúdo exclusivo, seu lado submisso desbloqueia um impulso de velocidade lendário. Ele entra no modo Usain Bolt, terminando em primeiro lugar enquanto consegue proteger os atributos dela do resto da equipe de atletismo. Quando tudo termina, ele segura as bochechas dela corretamente, e quando ela pergunta como é finalmente sentir a vitória, seu sorriso envergonhado a pega de surpresa, fazendo-a corar também. Mais tarde naquela noite, Shirota percebe que acidentalmente trouxe para casa o pouch de roupas íntimas de Takamine.
Antes que ele possa se molhar, Takamine liga para ele, informando que precisa de seu equipamento esportivo para uma corrida à meia-noite. Inicialmente, Shirota planeja entregar, mas então seu orgulho fala mais alto, e ele decide que não vai ser tratado como um cachorro. No entanto, essa suposta dignidade evapora completamente quando ela manda uma foto dela sem cobertura, afirmando que vai ao parque local de qualquer forma. Ele a avisa que correr sem proteção é um risco à segurança, mas ela provoca ainda mais ao enviar outra foto que captura um estranho olhando diretamente para seus atributos ao fundo. Shirota corre para o local em uma fúria desesperada, e quando finalmente chega ao parque escuro com a bolsa, isso faz Takamine sorrir secretamente. Ela o provoca, perguntando se ele veio apenas para inspecionar os atributos, mas ele admite que estava genuinamente preocupado com a segurança dela. O ataque repentino de charme faz seu coração acelerar, e ela agradece pela preocupação. Ela lembra que é um privilégio para um completo fraco como ele ser útil para alguém tão perfeita quanto ela, já que ele é o único que conhece seu segredo. No entanto, a mente delirante de Shirota só se concentra na última parte, e ele se recusa a tirar os olhos da gata. No dia seguinte, durante a aula de natação, Takamine derrota uma oponente de nível nacional como se não fosse nada, enquanto Shirota se pergunta como alguém pode ser tão perfeita quanto ela. Nesse momento, ela informa que vai refazer tudo, antes de tirar uma alça e deletar a linha do tempo para voltar ao ponto de partida. Desta vez, quando o apito soa, ela muda sua estratégia para o nado de costas só para maximizar seu valor na trama. A visão instantaneamente faz o sistema de Shirota superaquecer, já que o novo ângulo oferece uma visão em alta definição da deusa. Depois de garantir a vitória pela segunda vez, Takamine se aproxima de Shirota e pergunta por que ele não está preocupado com o motivo da refação desta vez. Quando ele explica que não teve tempo para pensar, a garota pergunta qual posição ele prefere. Para Shirota, é claramente a segunda, mas admitir isso é aceitar que é um pervertido. Quando ele começa a gaguejar e tremer, Takamine entende o que ele quer dizer e o chama de homem de cultura. Shirota muda de assunto, perguntando como ela conseguiu voltar no tempo sem nada por baixo. Ouvindo isso, Takamine aponta para um ponto importante da trama, implicando que teve que tirar um dos adesivos de melão. Mais tarde, naquela noite, Shirota acompanha Takamine para comprar roupas íntimas novas, já que ela está sem. Enquanto ele tenta manter seu demônio interior sob controle, perde a compostura quando ela pede para ele escolher um par para ela. Tentando agir natural, ele acidentalmente pega uma opção transparente de alto risco, fazendo Takamine corar e chamá-lo de total esquisito. Mas Shirota exige uma redenção e olha ao redor em busca de outras opções. Enquanto luta para escolher entre o branco para a imagem pública dela e o preto para seu lado sádico, ele acaba comprometendo com um par azul, achando que sua escolha acabou. No entanto, Takamine decide o contrário e o arrasta para o provador, exigindo que ele coloque a roupa nela. Quando ele tenta argumentar, ela ignora sua reclamação e enfia os seios na cara dele, dizendo para ele colocar por trás desta vez. O pobre virgem dá tudo de si, conseguindo passar uma perna, mas seu sistema acaba travando e ele desmaia. Mais tarde, ela o zoa por ser dramático e pergunta por que ele escolheu o azul. Shirota tenta soar poético e explica que ela o lembra do céu por causa de seu ego enorme, mas também do oceano por sua profundidade oculta. Isso a anima, e ela não o insulta desta vez, dizendo que nunca usará essas roupas de pêssego, pois colocariam seu cartão virgem em risco. No dia seguinte, na aula, Takamine percebe que os dados de desempenho de Shirota estão completamente fora do normal. Antes que ele possa cair no chão, ela o pega e percebe que ele está com febre. Ela o leva para casa, e fica impressionada ao ver que ele faz uma busca rápida no laptop, encontrando absolutamente nenhum material suspeito, o que a diverte. Ela então pergunta se ele tem se alimentado bem, e quando ele diz que não, oferece cozinhar algo para ele. Shirota recusa a oferta, mas então Takamine estimula sua mente com a imagem dela usando apenas um avental, alimentando-o e limpando seu corpo suado. O dano emocional é demais para Shirota suportar, e ele pede para ela ir embora antes que ela pegue seu resfriado. Ouvindo isso, Takamine percebe que exagerou nas provocações, então tira suas roupas de bolo para avançar no tempo, onde aparece com uma tigela quente de mingau para Shirota. Ela então sai do quarto, dizendo para ele comer rápido, e enquanto ele desfruta da deliciosa refeição, se pergunta como ela vai de ajudante do diabo a tratá-lo como um príncipe em segundos. Depois de comer, Shirota vai para a cama para dormir, mas Takamine se enfia debaixo das cobertas ao lado dele. Ela afirma que está disposta a lhe dar seu calor corporal, já que é necessário se aquecer com febre. Shirota entra em pânico e diz que é contra ficar tão perto dela, então ela tira seus suportes de melão, colocando roupas novas e desodorante no passado. Ela diz que não está mais suada e que ele deve parar de reclamar como um bebê. Ele tenta explicar que o problema não era o suor dela, mas sim a condição crítica de suas calças, mas antes que ele possa dizer algo, ela se aproxima dele e pede desculpas por agir como uma bruxa e ser tão cruel.
Shirota nem processa tudo quando ela o gira, apertando-o contra seu peito até ele sentir o gosto dos melões suculentos dela. Takamine diz que o contato pele a pele é ciência médica básica para relaxar, enquanto a cabeça de Shirota só pensa em como está sendo mimado pela garota mais quente da escola, e seu sistema finalmente desliga para a noite. Mais tarde, no caminho de volta da casa de Shirota, Takamine vê algumas crianças brincando, o que a faz lembrar de quando tinha a idade delas. A garota recorda como era uma total excluída e os outros nunca queriam brincar com ela. Naquela época, a única pessoa que reconhecia sua presença era o próprio Shirota. Os dois também cuidavam de um gato juntos, que agora vive com Takamine e tem uma vida melhor que metade da população da Terra. Mas infelizmente, parece que Shirota não se lembra de nenhum momento que passaram juntos. Naquela noite, Shirota acorda com uma mensagem de Takamine, dizendo para ele comer a papa e cuidar bem de si mesmo. Mais tarde, enquanto come, Shirota percebe como Takamine estava agindo de forma diferente. Ele também se lembra de como basicamente teve o rosto todo nas tramas dela e começa a sentir calor, pensando que sua febre está subindo novamente. Alguns dias depois, Takamine verifica se Shirota terminou suas tarefas de pré-verão. No entanto, o idiota solta que achava que o prazo era depois das férias, e começa a entrar em pânico. Isso ativa o lado sádico de Takamine, e ela o zomba, dizendo que sente pena de qualquer instrutor que tenha que queimar seu próprio tempo de férias de verão para dar aulas extras para perdedores como ele. A garota então se oferece para ajudá-lo a acelerar o trabalho, com a condição de que ele se coloque de quatro e ladre como um cachorro desesperado. Com o pouco de dignidade que lhe resta, Shirota recusa, dizendo que vai dar conta disso durante a aula e nos intervalos. Mais tarde, enquanto se dedica aos estudos, Shirota calcula mentalmente como equilibrará o prazo com as habituais birras de Takamine. Nesse momento, ela é chamada ao quadro para resolver uma questão, mas esbarra no professor, o que bagunça sua caligrafia. Shirota se prepara para um recarregamento temporal enquanto ela pega seus protetores, mas em vez disso, ela apenas corrige o erro de escrita e continua resolvendo corretamente. Isso surpreende Shirota, mas ele não pensa muito sobre isso, assumindo que a poderosa presidente levou a colisão em conta e se ajustou na hora. No entanto, momentos depois, ele vê uma garota dizendo a Takamine que seu namorado adorou o presente que ela escolheu. Mas quando ela menciona que recebeu uma versão mais nova recentemente, Shirota tem certeza de que Takamine vai reverter as coisas. Em vez disso, ela apenas diz que aceitam trocas, fazendo-o perceber que ela está segurando de propósito. Naquela noite, após entregar a tarefa, Shirota vê Takamine arrastando os pés pelo corredor, parecendo completamente esgotada. Ele a confronta, perguntando se o cansaço é resultado de suprimir seus poderes, mas ela tenta desviar, dizendo que não os usou porque não havia necessidade. Shirota aponta que o corpo dela está reagindo de forma estranha e que ela deveria consertar isso antes que piore. Takamine, no entanto, diz que se ele quer que ela reinicie as coisas tão mal, então ele deve ser o responsável por remover as defesas inferiores dela, o que o deixa apavorado. A garota então explica que se ela fosse reiniciar o dia todo, as tarefas dele também seriam apagadas, mas ele a garante que vai completá-las rapidamente, já que agora sabe as respostas. Enquanto Shirota começa a tirar o equipamento de proteção dela, eles ainda permanecem na mesma linha do tempo, o que o confunde. Enquanto isso, Takamine explica que se recusa a deixar um perdedor absoluto como ele dizer o que fazer, então ela apenas retrocedeu o tempo por alguns segundos. Shirota sorri de qualquer forma, ciente de que ela não queria que ele fizesse a tarefa novamente. Logo, as férias de verão começam, e Takamine convida Shirota para sua casa para uma sessão de estudo supervisionada, para que ele não estrague suas notas. Como previsto, seu desempenho está longe da média, fazendo Takamine deletar repetidamente sua proteção e reiniciar o tempo toda vez que ele perde tempo. Depois de um tempo, enquanto vai pegar café, Takamine menciona casualmente que seus pais estão de férias e não voltarão por 2 dias. Isso faz os pensamentos de Shirota correrem soltos, mas nesse momento, ela percebe outro erro que ele cometeu e tira suas coberturas de melão para recomeçar. Mesmo após algumas horas, a barra de progresso de Shirota está longe de ser completada. Takamine pergunta se ele está atrasando seu progresso de propósito só para passar a noite, mas ele nega, dizendo que é só muito burro. Ela informa que eles não estão sozinhos, já que seu gato também está na propriedade. Shirota fica animado e pede para ver o animal, então ela sai para pegá-lo, mas retorna vestida de garota gato. Ela diz que o gato saiu e que será sua substituta, para que ele não tenha desculpa para relaxar. Pouco depois, a concentração de Shirota vai embora, enquanto Takamine começa a ronronar e a rolar. Ele também se torna hiperconsciente de que ela não está usando roupas íntimas, e quando ela se senta diretamente em seu colo, sua mente entra em colapso. Quando ele finalmente termina seu trabalho e se prepara para sair, o universo decide soltar uma tempestade, deixando-o preso na casa de Takamine. Ela o coloca nos quartos de hóspedes
e até oferece para lavar suas costas, usando seus marshmallows, já que esponjas são caras, o que ele recusa. Nesse momento, o gato entra na conversa, e Takamine o apresenta como Kuro, esperando que ele desbloqueie suas memórias de infância. No entanto, o perdedor não consegue se lembrar de nada, fazendo Takamine ficar visivelmente pálida de desapontamento. De repente, um raio causa um apagão total, então ela o manda entreter com histórias do passado, esperando que ele mencione sua rotina após a escola. Em vez disso, Shirota fala sobre seu grupo de perdedores e apelidos sem graça, que ela imediatamente descarta como conteúdo de baixo valor. Quando ele pede um copo d'água, ela consome todo o suprimento e diz para ele lamparinar as gotas restantes do chão. Shirota então pergunta se pode usar o chuveiro, então ela vai embora para usar toda a água quente e retorna apenas com uma toalha. Takamine cai na cama, enquanto Shirota procura freneticamente em sua memória uma história que vale a sua atenção. Finalmente, ele se lembra de uma memória importante sobre uma garota misteriosa dos tempos de escola que costumava coparentar um gato de rua com ele. De repente, focada na conversa, Takamine exige saber por que essa história não foi a primeira que ele contou. Shirota admite que é seu maior arrependimento acadêmico, já que a jovem Takamine na verdade confessou seus sentimentos a ele. Mas como sua mente estava completamente confusa, ele a rejeitou, fazendo com que ela desaparecesse de seu parque habitual. Ela então pergunta o que ele diria a essa garota se ela aparecesse magicamente na frente dele, e seus olhos se arregalam ao perguntar se ela a conhece pessoalmente. Nesse momento, um raio faz Takamine pular de terror, deixando cair sua toalha e expondo tudo. Com os olhos semi-fechados, Shirota diz a ela para proteger seus ativos imediatamente, mas ao se levantar, outro estrondo a faz voar direto para seus braços, tremendo incontrolavelmente. É então que Shirota percebe que ela não estava tentando atormentá-lo o dia todo, mas o usava como distração porque estava aterrorizada de ficar sozinha durante a tempestade. A vilã fica completamente vermelha, enterrando o rosto em seu peito e ordenando que ele delete toda essa sequência de sua memória permanentemente. Quando a eletricidade volta, Takamine vai preparar o jantar. Shirota diz que ela não precisa se esforçar, mas ela responde rápido que nunca disse que estava fazendo isso para ele. Takamine então diz que vão fazer um papel de casal recém-casado, já que ela está entediada, e vai para a cozinha. Enquanto isso, Shirota assume que estão indo direto para a lua de mel e sai para encontrar Takamine vestindo nada além de um avental. O virgem entra em pânico e pede para ela colocar algo de verdade, mas Takamine apenas vira as frutas para ele, mandando-o fazer seu trabalho, e ele obedece. No entanto, ele percebe que a cobertura está mais distraindo e acaba queimando o ensopado que estava mexendo. Vendo o desastre, Takamine tira as coberturas que usou e volta no tempo para quando a comida estava boa. Mais tarde, quando finalmente se sentam para comer, ela se aproxima de Shirota e oferece alimentá-lo. Isso faz entrar em pânico, e o ensopado quente cai diretamente nas coxas grossas de Takamine, então ele começa a se desculpar freneticamente. A ameaça diz para ele lamparinar a pele dela, para provar que está realmente arrependido, afirmando que isso não deveria incomodá-lo, já que são marido e mulher agora. Enquanto Shirota ainda processa se deve ou não fazer isso, Takamine volta no tempo antes de tentar alimentá-lo e ri, dizendo que ele ainda não está perto de acessar sua pele de porcelana. Enquanto isso, o cérebro fritado de Shirota está confuso, pois não entende como ela fez isso sem roupas íntimas. Então Takamine mostra os adesivos de trama para ele, dizendo que ele precisa olhar mais de perto da próxima vez. Mais tarde, ela sugere que tomem um banho juntos para maximizar a experiência de recém-casados, causando uma verdadeira convulsão mental em Shirota. Ele a convence de que seu coração não suportaria essa situação, garantindo um lugar sozinho no chuveiro primeiro. Enquanto se lava, ele vê o shampoo dela e sua salsicha começa a agir, pensando que vai cheirar igual a ela se usar. Nesse momento, Takamine entra no banheiro com uma toalha pequena, o que faz Shirota entrar em um ataque total. Então ele argumenta que isso é uma completa violação de sua privacidade. Ela rebate chamando-o de esquisito enrustido que estava prestes a usar seu shampoo para fins não autorizados, deixando-o sem palavras. Takamine então solta a toalha para revelar um biquíni ultra mini que colocou como uma barreira de segurança contra seus pensamentos sujos, antes de anunciar que está lá para esfregar suas costas. Shirota fica aliviado em saber que ela não o vê como uma ameaça, então a deixa prosseguir enquanto espera conseguir controlar o problema em desenvolvimento. No entanto, toda a estratégia de defesa desmorona quando ele pensa que os melões dela estão pressionando contra ele, e ele se vira em pânico, apenas para descobrir que eram apenas um par de balões de água que ela usou especificamente para testar sua pressão arterial. Assim que ele consegue sobreviver a isso, Takamine se posiciona na frente dele para aplicar o shampoo, enquanto seu cheiro apenas faz seu garotinho agir. Justo quando ele está perdendo a batalha, um dos melões dela faz contato direto com sua cabeça, e ele tenta empurrá-la para longe por reflexo, apenas para sua mão cair diretamente na zona proibida.
Sem outra escolha, Shirota mergulha na banheira para esconder a condição crítica embaixo, o que confunde Takamine. No entanto, quando ela realmente usa um pouco o cérebro, percebe o que está acontecendo e fica vermelha antes de sair do quarto. Mais tarde naquela noite, ela entra no quarto dele e o imobiliza, perguntando se ele finalmente entende o que ela significa para ele. Enquanto Shirota se pergunta se ela se refere a uma futura namorada, Takamine encerra suas fantasias, dizendo que é um ser de ordem superior que sempre terá o controle na dinâmica deles. É então que Shirota percebe que ela esteve provocando-o o dia todo só porque estava envergonhada sobre a noite de sono saudável que tiveram. Depois de algumas noites, a dupla chega a um festival de fogos de artifício local para patrulhar a área e pegar alunos envolvidos em atividades suspeitas. Enquanto Shirota luta para não desviar o olhar de Takamine, a esquisita revela que não está usando suas coberturas de bolo, pois refletem demais por baixo do yukata, então ela pede para ele colocá-las para ela, fazendo-o se perguntar como deveria realizar uma tarefa tão arriscada no meio da multidão. Takamine então usa uma emergência de chinelo quebrado falso para guiá-los até um banco isolado, afirmando que ninguém se importa com o que eles fazem. Assim que Shirota conserta rapidamente, Takamine sugere que assistam aos fogos de artifício juntos agora que estão lá. Enquanto eles passam pela multidão, alguns comentam como um perdedor como ele conseguiu uma chance com a deusa. De repente, Takamine suspira e tira as coberturas do rosto para voltar ao início do festival. Takamine pergunta casualmente se ele tem algo para beber, e ele pensa que ela quer o mesmo, o que o faz entrar em pânico. Depois, ela repete o mesmo trajeto algumas vezes, e Shirota percebe que cada volta os leva a um lugar com menos pessoas. Enquanto ela observa os fogos com uma expressão pacífica, Shirota não consegue negar que ela é incrivelmente bonita. Shirota percebe que ela nunca se importou com a patrulha ou bebidas, mas só queria que ele a chamasse de bonita. No dia seguinte, a vilã liga para Shirota, pedindo que ele a acompanhe em um tour pela Universidade dos Sonhos. Shirota admite que provavelmente vai pular a faculdade e ir direto para um emprego, já que não consegue lidar com isso. Percebendo que ele está desanimado, ela faz uma videochamada, aparecendo na tela com roupas que não cobrem nada. Ela culpa ele, dizendo que na última vez que foram comprar roupas íntimas, não pôde comprar as que ele escolheu. Quando Shirota não reage como ela esperava, Takamine começa a chantageá-lo emocionalmente. Ela até oferece uma sessão de treino quente com ela usando lingerie arriscada como bônus para ser seu segurança. Na manhã seguinte, Shirota chega cedo ao local e espera por Takamine, que atrai muitos perdedores com sua aura. Ele passa a maior parte do tempo admirando sua beleza, e ela pergunta se ele está lá para ver a universidade ou por causa dela. Ele também não quer sobrecarregar os pais com suas despesas, especialmente com a educação da irmã. Ela percebe que talvez não o tenha ao seu lado na vida universitária, mas disfarça. Mais tarde, eles se sentam em um grande auditório para orientação, onde Takamine levanta a mão e pergunta quais benefícios um aluno ganha ao se formar no topo da turma. Isso deixa a sala inteira perplexa com sua imensa autoconfiança, enquanto o professor fala sobre recomendações e medalhas. No caminho para casa, Shirota comenta que foi um bom uso do seu tempo, e pergunta se ela realmente precisava refazer tudo só para mudar uma palavra. Takamine diz a ele que se não prestar atenção a esses pequenos detalhes, não conseguirá se tornar divina. Ela também admite que quer tirar o máximo dele enquanto o contrato ainda está ativo, pois uma vez que seus caminhos se separem, não terá mais um garoto de recados dedicado para explorar. Isso faz Shirota perceber que não só Takamine é uma sádica de alto nível, mas ele também se tornou de alguma forma um masoquista. Mesmo que sua mente lógica devesse estar celebrando sua liberdade da toxicidade de Takamine, ele se sente um pouco vazio ao pensar na separação. Na manhã seguinte, Shirota parece um zumbi enquanto vai para a escola. Ele se lembra de como não conseguiu dormir nada depois de replayar a expressão desolada de Takamine em sua cabeça a noite toda. Nesse momento, Takamine aparece, parecendo igualmente exausta, com uma multidão de homens enlouquecendo atrás dela. Shirota percebe que é por causa da saia curta dela, que está mostrando suas partes, então ele imediatamente se coloca atrás dela para bloquear a visão da multidão. Quando ele fala sobre isso, Takamine dá uma grande bronca nele, dizendo para ele parar de ser tão possessivo, já que não é o único autorizado a ver suas curvas. Embora isso o deixe desconfortável, ele continua a segui-la em lugares onde ela não está usando uma de suas meias, o que o faz se perguntar se ela não está se sentindo bem. A situação piora quando eles entram no trem, e Shirota percebe que os seios dela estão mais balançando, fazendo-o perceber que ela esqueceu de usar o sutiã. Enquanto ele tenta mentalmente encontrar uma forma de comunicar a emergência sem parecer um tarado, a camisa dela fica presa nas portas automáticas e rasga. Sabendo que se as pessoas virem suas partes, sua habilidade não funcionará nelas, Shirota a protege reflexivamente com um escudo improvisado. Isso a envergonha tanto que ela tira a roupa íntima para reiniciar o dia. Eventualmente, as duas células cerebrais de Shirota finalmente conectam os pontos.
e ele percebe que Takamine tem estado miserável desde que ele disse que não planejava ir para a faculdade. Incapaz de continuar vendo a rainha normalmente imbatível tão deprimida, ele se inscreve em um cursinho, decidindo que deve se dedicar e dar tudo de si para realizar o desejo dela. No momento em que ele entra no prédio, esbarra em outra garota bonita, que acaba sendo sua velha amiga, Ellie. Assim que ela o vê, Ellie invade seu espaço pessoal e o abraça. Ela então lembra da época em que costumavam brincar no mesmo parquinho onde Shirota conheceu Takamine. Ellie comenta feliz que ele não mudou nada, o que significa que ele ainda tem o mesmo rosto genericamente feio, enquanto Shirota elogia, admitindo que ela se tornou uma verdadeira beleza. Ellie revela casualmente que agora trabalha como modelo amadora, provando que todos, exceto Shirota, parecem ter maximizados os genes. Depois de perguntar se ele está livre, ela o arrasta para o antigo parquinho, lembrando-o brevemente do tempo com a jovem Takamine. No entanto, seu pensamento é interrompido quando Ellie, sem vergonha, usa seu braço como suporte para os seios dela, só para provocá-lo. Ao avistar o antigo bebedouro, ela menciona suas lendárias batalhas de balões d'água e insiste que eles recriem a confusão por causa das boas lembranças. Shirota acha isso absolutamente embaraçoso, mas acaba cedendo, enquanto Ellie corre até a loja de conveniência mais próxima para pegar suprimentos. Assim que ela retorna, eles definem as regras e concordam que quem levar mais pancadas perde. Ellie termina de preparar as coisas de Shirota, mas quando é a vez dela, fica confiante demais. A garota enche um dos balões, achando que é uma gênio, mas logo se humilha quando ele estoura nela. Shirota ativa seu modo cavalheiro e oferece a comprar uma toalha, mas Ellie ri e diz que vai secar rápido, já que não está usando nada por baixo. Ela tenta explicar que é só porque a blusa é de ombro, mas a mente de Shirota fica em branco e ele corre para a loja. No caminho, ele imagina como Takamine o prenderia instantaneamente por estar perto de uma garota molhada, rotulando-o como um criminoso de primeira classe. Isso faz se perguntar por que ela está ocupando sua mente antes de voltar com a toalha. Nesse momento, Ellie levanta a blusa para mostrar a ele uma visão de seus próprios balões, provando que já secou. Isso quase faz a alma de Shirota sair do corpo. Mas, após sobreviver, ele se lembra de agir como um ser humano respeitável. Ele diz a ela para ter um pouco de autocontrole, mas ela afirma que não faria isso na frente de qualquer um, e que ele é uma exceção. Então, Ellie pergunta sobre os planos futuros dele desde que o conheceu na escola de reforço, e Shirota admite que nem sabe se vai conseguir entrar na faculdade. Ele explica que está tentando porque alguém quer que eles estudem na mesma universidade, e ele não quer decepcioná-la. Ellie pergunta imediatamente se é a namorada dele, fazendo Shirota entrar em curto-circuito, enquanto insiste que não é digno nem de estar no mesmo chão que ela. Ela sorri e dá um tapa nas costas dele, dizendo que não tem como ele falar assim, a menos que esteja completamente apaixonado. Ela acrescenta que a garota provavelmente gosta dele também se quer ir para a faculdade juntos, mas Shirota explica que ela o vê apenas como uma mosca incômoda. Assim que Ellie se aproxima, um pouco do sorvete dela pinga no pescoço de Shirota, e ela lambe, deixando-o surpreso. Antes que o cérebro dele possa reiniciar, a própria morte aparece atrás dele na forma de Takamine, que pergunta o que exatamente está acontecendo entre eles. Shirota imediatamente esquece como falar, enquanto Ellie dá um tapinha no ombro dele, perguntando como ele conhece uma garota tão linda. O toque faz o medidor de ciúmes de Takamine subir ao máximo, enquanto ela se transforma na Green Ray Apur. Exigindo saber por que um lixo como Shirota está perto de uma destruidora de lares em plena luz do dia, Ellie rapidamente tira um balão murcho para explicar que eles estavam apenas brincando, mas Takamine confunde com proteção e rotula Shirota como o lixo mais sujo. Enquanto isso, a pobre Ellie não tem ideia do filme que Takamine está assistindo e pergunta inocentemente se ela gostaria de se juntar ao jogo. Takamine fica horrorizada ao perceber que parecem estar a convidando para o cenário amaldiçoado que ela está imaginando. Quando Ellie volta com mais balões, ela ouve Takamine criticando Shirota por perder tempo com garotas de terceira categoria em vez de estudar. Isso a faz perceber que Takamine é a misteriosa garota de quem Shirota estava falando, e ela também a reconhece como a garotinha do parque anos atrás. Ela então se apresenta corretamente e esclarece o mal-entendido, explicando que estavam falando literalmente sobre uma luta de balões d'água, e não sobre qualquer fanfic maluca que sua mente havia criado. Takamine também se lembra de Ellie, e fica tão envergonhada com o mal-entendido que tenta escapar com uma desculpa aleatória. No entanto, Ellie a impede, rapidamente mandando Shirota fazer um recado para que as duas possam conversar em particular. Ela elogia o quão incrivelmente linda Takamine se tornou, comparada a quando eram pequenas. A garota então admite que estudou em uma escola só para meninas e está basicamente sem noção quando se trata de lidar com meninos. Justo quando Takamine se pergunta por que está ouvindo a história da vida dela, Ellie diz casualmente que pode perceber que Takamine tem sentimentos por Shirota. Takamine nega tudo imediatamente, apesar de estar mais vermelha que um tomate. Assim que Shirota volta, Ellie se despede,
desejando boa sorte na escola e deixando os dois a sós. Takamine logo interroga Shirota, perguntando se ele entrou na escola só para flertar com Ellie. Shirota nega rapidamente, explicando que ele realmente quer se esforçar e tentar entrar na mesma faculdade que ela. Essa confissão acerta em cheio, e a orgulhosa rainha fica tão emocionada que quase chora antes de dizer que ele pode pedir ajuda financeira depois de ser aceito. Como suas habilidades de estudo são basicamente coladas com fita adesiva, ela também declara que vai ser a tutora dele até os exames de entrada. Shirota recusa porque não quer continuar dando trabalho a ela, o que de alguma forma irrita ainda mais Takamine. Ela tira um par de protetores de pêssego e diz para ele parar de pensar demais e simplesmente agradecê-la. Completamente derrotado, Shirota se ajoelha para colocar as roupas dela, enquanto Takamine insiste que ensinar não é um fardo. Ela então pega a mão dele e o arrasta até sua casa, onde aparece vestida de professora, apenas para descobrir que o cérebro de Shirota pode estar além de salvar. Shirota e Ellie saem da escola de reforço parecendo exaustos quando Takamine aparece do lado de fora, porque não confia que Shirota fique sozinho com Ellie. Surpreendentemente, o desajustado parece um pouco feliz demais ao vê-la, e acompanhando o clima, Takamine sugere fazer uma pausa. Ao mesmo tempo, Ellie recomenda alegremente um restaurante, então os três vão juntos. Lá, Ellie reconhece a garçonete e rapidamente começa a conversar com ela, enquanto pede bebidas e um enorme prato de batatas fritas. Takamine revela casualmente que batatas fritas são proibidas em seu mundo porque manter sua figura exige disciplina rigorosa, o que surpreende Ellie. E Ellie conversa animadamente com Shirota sobre se preparar para os exames e se formar juntos, enquanto lembra Takamine que ela e Shirota são amigos de longa data. Ficando com ciúmes, Takamine logo lembra Shirota que ele já prometeu estudar com ela. Ellie ri e aponta que Takamine já tem inteligência e beleza ao seu lado, enquanto ela ainda está lutando com os livros. Mesmo assim, Takamine rebate revelando que uma vez usou uma fantasia de gato só para manter Shirota focado enquanto estudava. A confissão quase faz Shirota se jogar na mesa em uma tentativa desesperada de impedi-la de dizer mais. Ellie acha tudo isso hilário e sugere que os três deveriam estudar juntos algum dia, depois eleva a ideia para uma noite de sono, deixando Shirota prestes a explodir. Takamine imediatamente contra-ataca, revelando que Shirota já passou uma noite em sua casa, após uma das sessões de estudo, tornando a situação ainda pior para ele. Shirota insiste que há um mal-entendido, mas Takamine dá um chute nele debaixo da mesa e declara que talvez seja a hora de Ellie saber a verdade. Ela até menciona que ele assegurou uma vez depois de ver seus seios, antes de insistir que ninguém entende seu eu atual melhor do que ela, enquanto Ellie lentamente percebe em que tipo de mal-entendido ela entrou. Quando o passeio termina, Takamine e Ellie ficam para uma conversa privada, onde Ellie se desculpa e garante que não tem intenção de roubar seu potencial namorado, antes de revelar que está mais interessada em Takamine do que em Shirota. Takamine inicialmente luta para entender o que Ellie quer dizer, mas sua confusão desaparece no momento em que a garçonete sai e as duas saem juntas de mãos dadas, tornando tudo dolorosamente óbvio. Mais tarde, Takamine encontra Shirota e pergunta se ele quer ter uma batalha de balões d'água usando os balões que Ellie emprestou a ela mais cedo. Shirota inicialmente recusa, mas Takamine rapidamente lembra que animais de estimação geralmente não têm voz nessas coisas. Os dois concordam que o perdedor deve obedecer a um pedido do vencedor, e a batalha começa com Shirota jogando seu primeiro balão longe, pois não tem intenção de molhar Takamine. Infelizmente, Takamine acaba girando direto para o balão d'água e se molha de qualquer jeito. Shirota tenta argumentar que a batida não deve contar porque Takamine praticamente andou em direção ao balão, mas ela logo percebe que a cena esplêndida o lembrou de Ellie mais cedo. Irritada por ele estar prestando atenção em outra, ela atira os balões restantes e vence a disputa facilmente. Sua recompensa acaba sendo aterrorizante, pois ela manda Shirota ser um bom cachorrinho e lamparinar ela após o jogo. O pedido traz de volta memórias do comportamento de Ellie, fazendo o cérebro de Shirota levantar a bandeira branca. Como um parque público parece um péssimo lugar para essa negociação, ele tenta desesperadamente negociar uma alternativa, mas Takamine se recusa a ceder e o acusa de aceitar situações semelhantes com Ellie enquanto resiste ao pedido dela. Ela finalmente lhe dá 4 opções: suas axilas, seios, barriga ou coxas, deixando-o sem boas opções. Após entrar em pânico por vários minutos, ele acaba escolhendo a barriga. Os dois se movem para um lugar mais privado, onde Takamine levanta um pouco a roupa e revela sua barriga tonificada, enquanto Shirota se prepara nervosamente e consegue fazer isso, apesar de querer sumir de vergonha. Depois, Takamine admite que o perdoaria se os eventos de hoje conseguissem apagar suas memórias de passar tempo com Ellie, apenas para descobrir que a experiência já destruiu sua capacidade de pensar direito. Após a aula de reforço, Takamine convida Shirota para um lugar de lazer, e ele decide que desta vez quer fazê-la feliz por tudo que ela fez por ele durante o verão. O calor lhe dá a ideia de comprar bebidas, mas antes que Takamine possa usar o cupom que preparou, ele volta carregando 2 cafés gelados que já pagou.
Takamine responde sacrificando mais uma parte de sua armadura e puxando o tempo para trás, para explicar que na verdade queria um latte de baunilha antes de forçá-lo a usar os cupons corretamente. A próxima parada é uma loja próxima, onde Takamine para em frente a um brinquedo de pelúcia fofo, só para Shirota comprá-lo discretamente enquanto finge não notar. Takamine imediatamente abaixa suas defesas e proíbe a compra antes que o pobre garoto comece a entender errado. Shirota sugere um passeio de barco a seguir, e logo os dois se veem flutuando em um lago tranquilo. Ele admite que nunca fez nada assim antes, e certamente nunca compartilhou um passeio de barco com uma garota, enquanto Takamine admite timidamente que esta é a primeira vez dela também. Ela oferece repetidamente para assumir a remada, mas ele recusa todas as ofertas até que ela de repente pula no lago sem aviso. Ela então perde mais uma parte de sua armadura e volta ao momento antes do passeio de barco começar. Shirota fica completamente confuso com seu comportamento até que Takamine finalmente revela a verdade. Toda a saída nunca foi para ela, mas para ele. Tudo foi planejado como uma recompensa pelo esforço que ele colocou em seus estudos de verão, e ela simplesmente queria que ele se divertisse uma vez. Ele admite que passou a noite anterior procurando ideias para tornar o dia especial para ela, apenas para descobrir que ela estava se esforçando tanto por ele o tempo todo. Takamine provoca ele por ficar emocionado, antes de pedir que ele tome a iniciativa e mostre os planos que preparou para ela. Alguns dias depois, Shirota vai para a casa de Takamine para mais uma sessão de estudos, mas Ellie aparece de repente sem ser convidada e decide que também pode se juntar a eles. Takamine observa Ellie se sentir completamente em casa, admirando as decorações e agradecendo casualmente a Shirota por compartilhar suas anotações como se pertencesse ali. Logo, Takamine perde a paciência e sugere que talvez Ellie devesse pedir ajuda à namorada dela. Ellie explica casualmente que sua namorada tem estado ocupada com o trabalho ultimamente, deixando Takamine ainda mais frustrada com a interrupção. As coisas ficam ainda mais estranhas quando Ellie esbarra nos seios de Takamine enquanto pede ajuda com um problema, e Shirota rapidamente percebe que a colisão provavelmente não foi acidental. Nesse momento, Takamine o manda sair para comprar lanches, e assim que ele sai, Ellie revela que na verdade veio discutir algo importante. Takamine responde que também tem algo a dizer, e diz diretamente a Ellie para sair, pois suas constantes interrupções estão tornando impossível estudar com Shirota. Ellie ignora completamente o aviso, e pergunta se ela e Shirota já estão namorando, fazendo Takamine quase ter um curto-circuito, antes de exigir saber por que alguém pensaria que ela namoraria alguém como ele. Ellie explica que Shirota é incrivelmente denso e tem uma autoestima tão catastrófica que até mesmo o afeto mais óbvio provavelmente passa despercebido. Takamine acaba começando a falar, alegando que está pedindo conselhos para uma amiga, e explica que essa amiga tentou de tudo, desde situações embaraçosas até fantasias de gato, e várias dicas óbvias para fazer um certo garoto notar seus sentimentos, mas tudo que recebe em troca são olhares confusos e ataques de pânico. Em vez de focar nos esforços dela, Ellie pergunta se o garoto já mostrou que se importa à sua maneira. Takamine se lembra dele saindo correndo à noite porque se preocupava com a segurança dela, planejando um passeio inteiro só para animá-la, e mais importante, se esforçando para entrar na mesma universidade que ela. Mesmo admitindo que aqueles momentos eram importantes para ela, Takamine se preocupa que o garoto possa estar apenas agindo por lealdade e obrigação, em vez de amor. Ellie discorda e aponta que, se alguém continua se esforçando tanto por outra pessoa, o motivo quase não importa, pois os sentimentos já estão lá, quer ele perceba ou não. Essas palavras finalmente parecem aliviar as dúvidas de Takamine, e uma vez que a crise emocional termina, ela imediatamente pergunta se Ellie veio aqui para conselhos sobre relacionamentos ou apenas para tocar seus seios novamente. Naturalmente, Ellie entra em pânico e pede desculpas, e as duas continuam conversando felizes até Shirota voltar com os lanches. Enquanto está do lado de fora da sala, ele ouve sons alegres vindo de dentro e começa a imaginar que há uma sessão de descontração séria acontecendo ali, apenas para descobrir que Ellie estava simplesmente brincando com o gato de Takamine o tempo todo. Alguns dias depois, o novo semestre começa, e Takamine vai para a escola com Shirota, mencionando o quanto prefere o blazer de inverno porque esconde muito mais do que o antigo uniforme. Infelizmente para Shirota, o comentário imediatamente o lembra de todas as vezes que ela usou aquele uniforme antes, deixando-o se perguntando se ela realmente estava usando algo por baixo naquela época. Takamine percebe sua expressão imediatamente e responde sacrificando um pedaço de sua armadura inferior por enredo e forçando-o a mais um desafio impossível. Agora ele tem que adivinhar se ela removeu a parte de cima ou a parte de baixo, e se adivinhar corretamente, ela promete uma recompensa, enquanto falhar significa aceitar qualquer punição que ela escolher. Shirota protesta que tudo isso soa suspeitosamente parecido com um jogo de azar, enquanto Takamine simplesmente diz para ele confiar em seus instintos e contar com sua vasta experiência com mídias questionáveis.
Ele nota uma poça à frente e considera brevemente usar o reflexo para resolver o mistério, antes de perceber imediatamente os perigos desse plano. Se ela realmente sacrificou suas defesas inferiores, olhar no reflexo poderia revelar muito mais do que ele está mentalmente preparado para testemunhar, então ele rapidamente abandona a ideia e aceita seu destino. Na escola, Takamine anuncia que o tempo acabou e pede sua resposta, e Shirota adivinha confiantemente que ela removeu a parte de cima, mesmo sem ter muitas evidências para apoiar isso. Infelizmente para ele, a resposta está completamente errada, e Takamine revela que ela sacrificou a parte de baixo, e provoca que se ele tivesse simplesmente olhado debaixo da saia dela, teria descoberto a resposta instantaneamente, deixando Shirota se perguntando se ela é muito mais culta do que ele jamais imaginou. Durante a viagem de trem, Takamine muda de assunto e pergunta o que ele planeja fazer durante o festival cultural, enquanto menciona casualmente a peça da turma que se aproxima. Shirota diz que planeja ficar nos bastidores, assim como no ano passado, lembrando Takamine do momento em que ele praticamente se tornou parte da decoração da Casa Assombrada depois que ninguém mais se ofereceu. Ela então revela que vai interpretar a Cinderela na peça deste ano e que já tem planos para a participação dele também. Na próxima aula, os alunos começam a discutir a peça e rapidamente decidem que Takamine é a escolha óbvia para Cinderela, enquanto os meninos parecem muito entusiasmados com a decisão. Depois de aceitar o papel, ela pede voluntários para cuidar do trabalho de bastidores, e Shirota imediatamente vê o que parece ser a opção mais segura na sala. Pensando que descobriu o lugar perfeito para se esconder, Shirota levanta a mão para a posição de bastidores, mas Takamine parece visivelmente irritada com sua decisão. Então ela remove mais um pedaço de sua armadura de enredo, e a sala de aula é atingida por mais um reset de fábrica. Desta vez, ela chama Shirota ao quadro e faz com que ele escreva seu nome pessoalmente antes de passar para a questão de quem deve interpretar o príncipe. A maneira como ela o olha enquanto pergunta torna suas intenções dolorosamente óbvias, embora o resto da turma pareça notar isso também. Infelizmente, vários meninos se oferecem imediatamente, incluindo Seiya, o aluno popular e carismático amplamente visto como o principal candidato à próxima presidência do Grêmio Estudantil. Os outros meninos imediatamente se rendem porque competir contra ele parece impossível, enquanto Takamine claramente não gosta da direção que os eventos estão tomando, e até considera pagar por outro ajuste na linha do tempo com o que resta de suas defesas. Vendo isso, Shirota levanta timidamente a própria mão e vota em si mesmo, apesar de saber perfeitamente quão desesperadas são suas chances. Com metade da turma apoiando o garoto popular e a outra metade curtindo o entretenimento, a classe decide com uma votação anônima e Seiya vence com facilidade, enquanto Shirota termina com exatamente um voto. Depois da escola, Shirota pede desculpas por desapontar Takamine e até pede para ela não substituir seu fiel apoio por Seiya agora que ele falhou tão espetacularmente. Takamine imediatamente descarta a ideia e garante que sua posição ao lado dela está perfeitamente segura. Com o festival se aproximando, toda a escola se transforma em um canteiro de obras cheio de tinta, adereços e alunos correndo estressados e tomando café, enquanto Takamine rapidamente recruta Shirota para ajudar a pintar o fundo do palco. Infelizmente, seu Picasso interior não aparece para trabalhar, então ele logo estraga tudo e é zoado por um dos outros alunos próximos. Takamine responde da única maneira que sabe e retrocede no tempo, soltando mais uma peça de sua roupa antes que o erro aconteça. Um pouco depois, ela o chama secretamente para os bastidores porque precisa de sua ajuda para colocar suas coberturas, mas o universo aparentemente odeia a privacidade, pois outro aluno chega no momento errado. Enquanto Takamine desesperadamente tenta ganhar alguns segundos, Shirota é arrastado para um concerto de emergência e até tem uma visão exclusiva de seu bolo antes que suas intermináveis obrigações do conselho estudantil a afastem. Mais tarde, Shirota menciona discretamente que o concerto pode não ter sido totalmente bem sucedido, mas Takamine simplesmente sorri e diz que conseguiu de alguma forma. Quando os preparativos finalmente terminam, Takamine envia uma mensagem a Shirota pedindo para se encontrar com ela no telhado mais tarde naquela noite. Quando ele chega, Takamine explica que não queria assistir às estrelas do festival sozinha, especialmente porque este pode ser seu último festival cultural antes de todos serem convocados para a temporada de provas. Shirota aponta que ainda tem mais um ano antes da formatura, mas Takamine o lembra que, até lá, todos estarão muito ocupados lutando contra os vestibulares e as inscrições para a universidade. Ela então admite que uma das razões pelas quais gostou tanto deste ano foi porque ter Shirota por perto significava que ela não precisava mais carregar o peso de sua habilidade e todas aquelas roupas íntimas sozinha. A confissão faz o cérebro dele entrar em modo de superaquecimento de emergência, e ele rapidamente promete que ainda terão muitas chances de aproveitar festivais juntos quando chegarem à universidade. Infelizmente, esse incentivo dá a Takamine coragem suficiente para finalmente tentar dizer as palavras que tem evitado por meses. Ela se aproxima,
Pega suas mãos e anuncia que esta noite pretende finalmente contar a ele algo importante que manteve escondido por muito tempo. Infelizmente, Shirota imediatamente assume que ela está falando sobre suas mãos frias em vez de seus sentimentos, então ele coloca seu casaco sobre os ombros dela enquanto pede desculpas por não ter percebido antes. Takamine observa sua confissão ser atropelada pelo trem de carga mais denso do mundo e responde chamando-o de inútil por não entender o ponto, mesmo estando diretamente embaixo dele. Finalmente, a manhã chega, e com ela vem o dia do festival. Enquanto o resto da escola se preocupa com fantasias e apresentações, Shirota consegue ficar apavorado com as duas falas que precisa entregar no palco. Takamine percebe imediatamente e o arrasta pelo corredor pela mão para descobrir o que está errado. Embora Shirota pareça mais preocupado com os centenas de olhares de morte gerados pelos colegas ciumentos que testemunham a cena. Para escapar da atenção, os dois se escondem na casa assombrada, onde Shirota rapidamente descobre que a presidente do conselho estudantil não é fã de decorações de Halloween. Takamine insiste que não tem medo de nada, uma afirmação que se mantém até que o primeiro ator fantasma aparece e prova o contrário. Assustada, ela imediatamente remove sua cobertura de bolo e retrocede no tempo até o momento em que entraram, antes de insistir que apenas exagerou de propósito para fazer Shirota se sentir melhor sobre seus próprios nervos. Determinada a defender sua reputação, ela caminha mais fundo na casa assombrada com Shirota logo atrás, apenas para que um ator fantasma a toque no ombro alguns momentos depois. Shirota mal reage, mas Takamine imediatamente entra em pânico e remove seus suportes para retroceder no tempo novamente, apenas para garantir que seu simpático esteja bem. É então que Shirota finalmente percebe que, apesar de ter um papel muito maior na peça, Takamine tem gasto toda a sua energia tentando acalmar o cara, cuja contribuição à produção consiste em dizer duas falas sem explodir. Infelizmente, essa realização tocante dura apenas até que um adereço de aranha agarre a perna de Takamine e a faça voar diretamente para seus braços, fazendo com que ele entre em contato acidentalmente com os seios mais suculentos da escola. Um segundo depois, várias outras aranhas descem de cima e acabam com o que resta de sua coragem, fazendo-a correr direto para uma grande decoração de teia, onde acaba pendurada como um inseto. Apesar da vista celestial, Shirota foca em tirá-la de lá, pois se alguém vê a presidente do Grêmio assim, sua imagem de Deus acaba. Pensando rápido, ele finge ser um dos atores da Casa Assombrada e tenta assustar as meninas que se aproximam, mas só as deixa enojadas o suficiente para saírem correndo. Quando a crise passa, os dois voltam à sala de aula e descobrem uma emergência real. Seiya não está em lugar nenhum. O mistério se resolve quando a porta se abre e Seiya aparece coberto de ataduras após sofrer um acidente a caminho da escola. Shirota sugere que Takamine tire a tampa do bolo e desfaça o acidente, mas ela simplesmente aponta para ele e declara que ele será o novo príncipe. O dia do festival finalmente chega, e Shirota se vê nos bastidores vestido de príncipe, enquanto Ellie se acomoda na plateia para assistir ao show. A peça começa com Takamine dominando o palco como Cinderela, e na primeira cena sua cruel madrasta joga chá nela, deixando seu vestido transparente e presenteando a plateia com uma visão inesperada de seus suculentos seios. A pobre garota é forçada a rastejar pelo chão e limpar a bagunça, deixando metade dos meninos na plateia babando, incluindo Ellie, que também está gostando do show. A peça continua com as irmãs da Cinderela a deixando para trás para ir ao baile, enquanto ela volta às suas obrigações de criada e canta tristemente no palco, até que a fada madrinha finalmente aparece e encerra a cena. Nos bastidores, Shirota tenta se convencer de que tudo ficará bem se ele acertar suas primeiras falas, mas sua confiança começa a desaparecer rapidamente à medida que o momento da entrada do príncipe se aproxima. Takamine se troca para um elegante vestido de baile para a próxima cena e simplesmente lhe diz para fazer o seu melhor, o que de alguma forma não o acalma em nada. Quando seu momento finalmente chega, Shirota fica tão apavorado que não consegue nem pisar no palco e acaba sendo empurrado para frente por um dos colegas. Um olhar para a plateia, encarando-o, é o suficiente para fazê-lo esquecer como falar, enquanto seus colegas desesperadamente lhe passam falas dos bastidores sem receber nada em troca. Antes que o desastre continue, Takamine de repente joga Shirota no chão, o imobiliza e remove elegantemente suas coberturas de bochechas, retrocedendo o tempo para os minutos antes da cena começar. Ela então arrasta Shirota para o vestiário e lhe dá uma rápida lição de realidade sobre o quão perto ele esteve de arruinar sua peça. Ele tenta se desculpar, mas ela diz para ele ignorar a plateia e focar nela, porque ninguém ali sabe quem ele é. De alguma forma, isso se torna exatamente o incentivo que ele precisava, e quando a cena recomeça, ele entra no palco completamente composto, se ajoelha diante de Cinderela e pergunta se pode ter sua próxima dança. Takamine sorri e pega sua mão, e pela primeira vez no dia, ele realmente parece pertencer ao palco. Infelizmente, parte da coreografia exige que ele se esconda sob a enorme saia da Cinderela durante um número musical, e quando ele abre os olhos novamente,
percebe rapidamente que Takamine espera que ele devolva a parte que ela sacrificou antes para salvar sua atuação de terceira categoria. Assim que ele começa a colocar a cobertura de baixo de volta, Takamine começa a se mover pelo palco como parte da performance, deixando Shirota desesperadamente tentando manter a peça familiar. Logo, as luzes se acendem, os dois dançam juntos, e a peça finalmente chega à sua cena final, onde o príncipe se ajoelha diante de Cinderela para devolver seu sapatinho de cristal. Tudo parece estar se encaminhando para o final esperado, até que Seiya de repente invade o palco e anuncia que Shirota é um príncipe impostor que roubou seu papel. O casal confuso se pergunta que tipo de reviravolta é essa. Então, um dos colegas explica que Seiya perdeu completamente a razão e que eles simplesmente terão que improvisar, enquanto Ellie se junta ao caos da plateia gritando para ele por arruinar a peça. Takamine imediatamente entra na brincadeira e faz a pergunta óbvia de por que há de repente dois príncipes em cima do palco. Seiya explica orgulhosamente que trabalhou duro pelo papel e até se preparou para a cena do sapatinho porque queria ser quem tocasse o pé da Cinderela. Ele até insiste que alguém tão inferior quanto Shirota deve manter suas mãos sujas longe dos pés dela, porque apenas suas próprias mãos perfeitamente cuidadas são dignas de tocá-los. Shirota finalmente perde a paciência e admite que talvez Seiya seja tudo o que um príncipe deve ser, mas um degenerado como ele nunca poderia fazer Cinderela feliz. A plateia explode em aplausos enquanto a reescrita acidental de Cinderela se torna instantaneamente mais popular que a original, deixando todos se perguntando qual príncipe Cinderela escolherá. Takamine resolve a disputa imediatamente jogando-se nos braços de Shirota e o beijando ali na frente de todos, deixando o pobre Seiya parado como um candidato a emprego rejeitado. Ela então pega a mão de Shirota e sugere que eles fujam juntos, transformando o final improvisado em uma cena muito mais memorável do que qualquer coisa escrita no roteiro original. O público surta, Ellie perde as palavras e Shirota fica sem pensar enquanto Takamine o leva para fora do palco, deixando o pobre Seiya segurando o sapatinho sozinho. Mais tarde naquela noite, enquanto os dois falam sobre como a peça foi bem graças à improvisação de Takamine, Shirota finalmente reúne coragem para perguntar por que ela o beijou no palco. Takamine simplesmente fica vermelha e diz para ele pensar na resposta em vez de perguntar diretamente. No caminho para casa, os dois falam sobre o festival e como a peça saiu melhor do que o esperado, mas Shirota continua preso a uma única pergunta que não sai da sua cabeça. Por que ela o beijou, se foi parte da peça, uma recompensa ou algo totalmente diferente, se torna um mistério que ele não consegue resolver, não importa o quanto pense. Takamine se recusa a responder, e quando ele considera brevemente que ela pode realmente gostar dele, sua mente imediatamente lhe lembra que ele é apenas seu armário portátil. Takamine só piora as coisas ao brincar que poderia sempre beijá-lo de novo se ele ainda estiver lutando para chegar à resposta. Quando ele supõe que foi simplesmente uma recompensa por ajudá-la e que ela provavelmente quer que ele fique ao lado dela na universidade como seu assistente, ela parece completamente desapontada com a resposta. Naturalmente, ela retira sua segurança e lhe dá mais uma chance, dizendo para ele pensar mais dessa vez, pois o festival está acabando e a presidente do Grêmio ainda tem trabalho a fazer. Antes de sair, ela lhe dá uma última ordem e declara que ele continuará servindo como seu guarda-roupa ambulante até que ele finalmente chegue à resposta certa, enquanto Shirota aceita silenciosamente o arranjo mais uma vez, porque, mais do que qualquer coisa, ele simplesmente quer ficar ao lado dela. Takamine sorri e lembra que ele ainda tem um último dever a cumprir, e enquanto o realiza, Shirota espera silenciosamente que seu trabalho como armário ambulante continue para sempre. Aqui é onde a sorte de Shirota acaba. Deixe um like se você gostou do vídeo e inscreva-se para mais resumos incríveis.